Eu passei aí os últimos 2 dias trazendo informações de um ensaio ali do MDB de repente lançar uma candidatura própria com a pré-candidata a vereadora agora nesse momento, né, mas que estava sendo cotada para ser candidata a prefeita de Manaus, a Carol Braz pelo MDB, mas parece que ficou só mesmo no ensaio, pelo que a gente conseguiu apurar hoje, um dia de muita movimentação, porque era o dia que o prefeito tinha marcado ali para fazer o anúncio, né, do seu candidato ou candidata a vice. Então a gente estava ali correndo, buscando informações e pelo que a gente conseguiu apurar hoje, quando eu falo a gente, eu falo aí de uma apuração conjunta minha com a Giovana Marinho, lá do Signão Impresso, lá do jornal A Crítica. O que a gente conseguiu de informação é de que tem união ali, como eu estava contando para a Adriane ainda agora, parece que a paz na floresta voltou a reinar, como diria a toada. A gente tem um acordo aqui praticamente selado entre o senador Eduardo Braga, o prefeito Davi Almeida e o senador Omar Aziz, né? Um acordo que por muito tempo era dado como certo, porque o prefeito Davi Almeida vinha recebendo muito apoio por parte dos dois senadores, e quando eu falo apoio, eu não falo somente no campo político, mas falo também no campo de recursos, de emendas, articulações lá em Brasília. Isso, por algum momento, ali ficou um pouco ameaçado por conta dessa indefinição em relação ao candidato ou candidata a vice na chapa de Davi Almeida, mas os acordos aí parece que foram acertados, né? Essas arestas foram aparadas e os três devem se caminhar juntos aí nessa eleição. Só falta, como a gente fala, quem acompanha esporte sabe que já está cansado de ver anúncio dizendo do jogador, tá tudo certo, falta só assinar. É exatamente isso, falta só assinar, falta só passar pelas convenções, mas ao que tudo indica, se nada muito fora da curva acontecer, a gente vai ter esses três reunidos. Amanhã, inclusive, o senador Eduardo Braga deve ter uma reunião com o prefeito Davi Almeida, mais uma reunião entre eles, para definir aí tudo que está faltando, o pouco que falta para alinhar essa candidatura. Eu lembro aí a vocês que os vereadores que formam a base do prefeito Davi Almeida, muitos deles que foram perdendo ali seus partidos, foram alocados no PSD do senador Omar Aziz e no MDB do senador Eduardo Braga, né? Se a gente for somar todo mundo aqui, a gente tem 7 vereadores na Câmara Municipal desses dois partidos. Então, era uma tendência já há alguns meses e isso ficou cada vez mais claro. E isso passou também por uma vitória do ponto de vista da negociação do prefeito Davi. Ele consegue emplacar um candidato a vice de sua confiança, uma escolha do seu grupo, mesmo garantindo o apoio dos dois senadores e garantindo o apoio dos dois senadores. A gente fala, mais uma vez, reforçando, apoio em fundo eleitoral, apoio em inserção na programação de televisão, apoio em tempo de TV no horário eleitoral gratuito. E qual é esse nome que está acordado ali entre eles? É o nome do ex-secretário municipal de infraestrutura, o Renato Júnior, né? Um nome que estava muito próximo do prefeito Davi Almeida, um nome que veio crescendo ali ao longo de sua jornada como um aliado mais próximo do prefeito. Ele entrou na gestão como secretário de Feiras e Mercados, né? Quem acompanhou isso de maneira um pouco mais próxima, ele entrou ali, está aqui a foto do Renato Júnior, está um pouquinho diferente, mas é uma foto que eu encontrei mais recente aqui deles. Ele entrou como secretário de Feiras e Mercados, né? Depois, quando o Marcos Rota, atual vice-prefeito, se licenciou da Secretaria Municipal de Infraestrutura para estar apto para ser o candidato a vice do governador Wilson Lima, o que acabou não acontecendo, o Renato Júnior foi lá e foi para a Seminf, saiu da Feiras e Mercados e foi para a Seminf. A Seminf é uma das pastas que mais dá projeção para aqueles que têm essas pretensões políticas eleitorais, né? Então ele foi, digamos assim, promovido dentro dessa escala de secretariado. A postura dele, a maneira como ele se comportou como um aliado fiel ali do prefeito, uma postura mais resolutiva, uma postura de conhecer bem essa questão das comunidades, de atuar muito próximo ali, né, nos bairros, acabou fazendo com que ele ganhasse cada vez mais a confiança e a simpatia do prefeito, e ele desde o começo era um dos nomes preferidos. Inclusive ele foi até cotado para ser candidato lá atrás como vice, né, do governador Wilson Lima atualmente, quando eles estavam juntos naquele momento. Não foi ele naquele momento, mas agora ele está aí também nessa escala aí de 99% certo
para ser anunciado como vice. É um nome que passa também pela aprovação do senador Omar Aziz, do senador Eduardo Braga também, dos nomes que estavam ali colocados. Ele foi o nome que conseguiu chegar aí a um consenso. Então, a gente tem essa definição. Havia, inclusive, uma expectativa do próprio prefeito, ele chegou a falar aqui para a gente, inclusive, e hoje pela manhã também isso estava circulando ali nos bastidores, no entorno do prefeito, de que seria hoje esse anúncio. Acabou não sendo, né? Não houve essa definição hoje ainda e nem deve acontecer hoje. Ela deve ficar para amanhã mesmo, talvez até o comecinho do sábado. Acho difícil que fique para o começo do sábado, acho que o prefeito deve, de fato, aí anunciar amanhã, ali perto do final da tarde, mas o cenário hoje é esse. A gente fala que a política é uma nuvem, né? Hoje está de um jeito, amanhã está de outro. Essa parte é difícil que mude, essa formação da nuvem aí deve mudar muito pouco, né? Nada que mude muito a configuração total dessa chapa. O desenho de hoje é esse. Se um vento muito forte bater e afastar essa nuvem, aí a gente vai ter um cenário diferente. Mas não dá para dizer que é uma grande surpresa, né? Olha, não, né? Ele era um dos 6 nomes inicialmente, né? Sim. Que o prefeito disse que estavam disputando. Ele e Jade Afrate também seriam os nomes mais, assim, a disputa mais acirrada para ser essa composição de uma chapa para o sangue do prefeito ali, de conseguir alguém aliado dele mesmo para compor essa chapa. Agora, o prefeito disse aqui no começo da semana que até hoje, né? Quinta-feira, foi o dia que ele disse que ia anunciar, até quinta-feira. Acabando o dia, provavelmente, de fato, não vai ser hoje. E é importante entender o contexto, né, de como se escolhe um vice. O vice dificilmente vai ser um puxador de votos. Dificilmente vai ser aquela figura que a pessoa vai olhar, por conta daquele vice eu vou votar. Na verdade, é mais uma amostra de composição política. É um indicativo de que em qual grupo eu estou, com quem eu estou, quem está caminhando comigo. Eu acredito que, com a exceção do Marcos Rota, que seja uma pessoa muito popular e que seja um puxador de votos e que consegue passar de governo para governo sem ter sem se marcar, sem se manchar, que funciona como ótimo vice. É um agregador nato, né, como vice. E é o atual. Os demais, os próprios vice do governador Wilson Lima, né, nenhum deles tinha expressão de voto. Então, é uma figura para mostrar de que lado se está. E, de fato, eu acredito que seja uma vitória se ele conseguir essa oficialização do nome do Renato, porque, evidentemente, nada é de graça na política. Havia uma pressão para que não fosse uma chapa puro sangue, que fosse um aliado de um dos apoiadores políticos, principais apoiadores políticos dele nesse momento. É um feito e tanto. Ele conseguir alguém da confiança dele e garantir o apoio de Omar e Eduardo Braga, e tinha gente apostando que ia ter um racha aí nessa história, né? Eu já estava começando a acreditar nessa possibilidade. E muita gente torcendo para que de fato isso aconteça, mas pelo que o Dante trouxe aí para a gente, esse apoio ele vai continuar e Davi Almeida vai conseguir manter esse nome da confiança dele. O Renato Júnior é figura do Morro da Liberdade também. Não é só alguém da extrema confiança do próprio prefeito Davi Almeida, é alguém que goza ali das mesmas raízes, né, praticamente, do prefeito. Tem aquela ligação ali com aquela área da cidade, com a zona sul da cidade. E por isso também acabou se tornando essa peça-chave aí para o prefeito. Se ele vem com esse nome, ele tem total segurança para, de repente, como ele tenta negar até aqui, é que nem o Amon naquela época, vai concorrer à prefeitura, não queria dizer que não, mas pelo menos até aqui ele diz que vai continuar se ele for reeleito no cargo de prefeito nas eleições para governador, mas se ele sair, de repente, a candidato a governador, é alguém que ele vai ter a confiança de deixar na prefeitura. E é esse o jogo político que a gente tem visto até aqui, né? Esses apoios, eles não são meramente apoios, né? Tudo tem por trás aí um jogo de confiança também, porque na política já vimos muitas traições acontecerem, né? Pois é. Agora, isso aqui sobre a possibilidade dele vir candidato a governo já pode ser uma pedra no sapato de Omar Aziz, né? Lá para frente, sim. Lá na frente, na próxima eleição, né? Mas como na política tudo muda de uma hora para outra, pode ser que seja confortável nesse momento que Omar Aziz e Braga estejam ao lado de Davi. Porque qual seria a outra opção? Marcelo Ramos, né? Que poderia se beneficiar por ser um candidato já do presidente Lula e por ter 2 senadores que são alinhados com o presidente Lula. Então, a outra opção para eles, nesse momento, poderia ser
Marcelo Ramos. Tinha uma opção, né? Não dá para dizer que não tinha uma opção, mas era uma opção de última hora, uma opção que surgiu com pouco tempo de trabalho, de campanha, uma opção que, se eles escolhessem, iam ficar, mas esses últimos meses todos de apoio, de declarações, de aparições, então era como se você, entre aspas, jogasse um trabalho prévio ali fora, numa candidatura que, pelo menos hoje, ainda não está bem posicionada ali em relação ao topo, né, da pesquisa. Agora, uma situação curiosa, que uma das fontes que eu conversei hoje, ela falou, olha, essa escolha aqui não quer dizer que ele vá ser candidato ao governo. Tudo bem, pode até não querer dizer que ele vá ser candidato ao governo, mas que cria uma situação confortável, caso ele resolva fazer isso daqui para frente, isso é fato. Agora, para fechar esse assunto rapidinho, era um nome que lá no começo a gente apostava, né? Demorou e deve fechar nele. É igual quando a gente chega ali na lanchonete, vai todo mundo, olha o cardápio e pede o x-salada, né? É exatamente a mesma coisa. Agora tem uma outra situação nessas articulações que eu quero trazer para você. Essa é bem curiosa. Hoje o deputado federal Silas Câmara convocou ali uma coletiva de imprensa para fazer o anúncio da posição dos republicanos lá em relação às eleições municipais aqui em Manaus. Os republicanos foi uma peça-chave para o prefeito Davi Almeida na Câmara Municipal. Esteve ao lado do prefeito Davi Almeida na Câmara Municipal, naquele momento que o prefeito estava ali perdendo a sua base. O Republicanos nunca cravou que faria esse apoio e, de fato, hoje optou por seguir um caminho diferente. O Republicanos vai seguir com a candidatura do deputado estadual Roberto Cidade, né? Eles fizeram esse anúncio hoje, fizeram toda essa união, lá, um evento ali, inclusive o Silas Câmara, deputado federal, colocou essa conta do apoio em relação a uma decisão conjunta, disse que foi uma decisão dos vereadores, dos deputados do partido, né? A gente sabe que, por exemplo, o deputado João Luiz chegou a ser cotado para ser vice nessa chapa de Roberto Cidade, mas os republicanos tomou ali a sua decisão, é mais um partido que segue nessa candidatura que é apoiada pelo governador Wilson Lima. Agora, o que é curioso? Quem convocou essa coletiva foi o Silas Câmara, deputado federal, um nome já experiente na política e um nome que na semana passada ele estava lá em Parintins. E ele estava lá em Parintins manifestando apoio à candidatura do Matheus Assayag. Matheus Assayag é o candidato que vai enfrentar lá em Parintins a candidata apoiada pelo governador Wilson Lima, a candidata Brena Dianá. Nada, antes é normal, isso acontece na política e tal. Beleza, acontece. Agora, eu quero chamar a atenção para uma fala que o deputado fez lá nesse evento de apoio ao Matheus Assayag. Essa fala eu extraí do site O Coiote, é um site lá de Parintins, alguns jornalistas lá de Parintins publicaram, o Hudson Lima publicou e eu extraí de lá porque foi o único lugar que eu encontrei. Então, estou aqui dando os créditos ali para quem trouxe essa fala que eu consegui ver ontem, né? Sabia que ela tinha acontecido, mas só consegui ver ontem. Eu quero que vocês prestem atenção no que o deputado Silas Câmara fala. De novo, ele está apoiando uma candidatura que é contrária à candidatura apoiada pelo governador Wilson Lima. Pode colocar na tela. Querido, é que eu sei como o seu coração deve estar ferido e deve estar, com certeza, sangrando pela perseguição, pela máquina pública sendo usada de uma forma jamais vista na política do Amazonas, jamais usada na política local e também estadual. Vou desenhar para quem não está entendendo. Ele falou para o prefeito Bi Garcia: querido prefeito Bi Garcia, você está com o coração sangrando porque a máquina pública nunca foi tão usada para essa perseguição. A gente lembra que a própria deputada Mayara Dias hoje, lá na Assembleia Legislativa, foi ao plenário e criticou ali o governo do estado por não fazer a liberação das emendas dela, as emendas que a gente já explicou, emendas impositivas, né, emendas que o governador tem que liberar, independente se é para o aliado ou para o opositor. O deputado Silas Câmara falou isso, falou que a candidatura do Matheus estava sofrendo uma perseguição política e o que ele faz agora? Ele vai e apoia aquele que, segundo as próprias palavras dele, estava perseguindo lá em Parintins. Ele foi questionado sobre isso hoje, lá nesse evento, pela Giovana Marinho, e aí eu quero mostrar para vocês a resposta. Vamos
colocar aí na tela. Silas, eu queria saber sobre a situação com o governador. O senhor recentemente fez uma declaração em Parintins que ficou aí gravado e todo mundo está comprovando. Como é que o senhor chegou a conversar com o governador depois disso? Esse é o problema. Não se comprovou absolutamente nada. Vocês fizeram a narrativa e a interpretação que quiseram. Eleição, a gente faz analisando o quadro dela em cada local que ela acontece. Na minha fala, vocês vejam com atenção, eu nunca citei o nome do governador, tá certo? O governador do estado do Amazonas, ele é governador do estado do Amazonas. O que acontece em cada local é um movimento que dificilmente você tem absoluto controle de tudo. E aí, dá para acreditar? Se não é o governador que ele está se referindo, quem é? O Papai Noel? É o pajé do caprichoso, do garantido? De quem que ele está falando lá? Não é possível, né? É até zombar da nossa inteligência, não é uma questão de interpretação ou narrativa. É muito claro o que ele está falando ali. Mas tem político que já é experiente, acha que a gente engole tudo, né? Não dá para acreditar. Vou deixar até com vocês, que eu não sei mais nem. Ou se perde até no próprio personagem ali, ou esquece de que lado ele está, obviamente, acaba saindo ali a verdade que estava na mente dele. Né? Quer dizer, ele não ia fazer uma fala como aquela tão incisiva, né? Num palanque rodeado de gente. Porque os jornalistas interpretaram da forma como gostariam de interpretar. Ele falou, está bem explícito, né? É muito difícil para a gente acreditar que não era a figura do Wilson Lima que ele estava ali, né? Transfigurando na fala. É subestimar, né? Subestimar a nossa inteligência, a inteligência do eleitor, a interpretação de discursos, né? E sempre com essa história de a narrativa que vocês escolheram, que vocês estão dando. Qual seria, né? Porque só faria sentido essa declaração dele de que cada cidade tem uma realidade, que cada município tem uma realidade, se Bigacia não fosse o prefeito da cidade. Se ele fosse um vereador que estivesse no meio de uma pré-campanha, como é o caso de Brenda Dianá, contra a Bigacia, e que a máquina da prefeitura estivesse sendo usada contra ele. Agora, Bigacia, como prefeito operando a máquina municipal, só sobra uma outra máquina que é do Estado, e a gente bem sabe como essa briga tem acontecido nos bastidores e até nos holofotes, né? Entre Bigacia e o governador Wilson Lima, né? Achar que a gente não pensa, né? Mas assim, apesar dessa mudança de comportamento, né, de postura, que seria mais digno assumir, né? Que é um novo momento político e diante das alternativas, nós vamos caminhar por aqui. Estou sendo já, Estou treinando, né? Na próxima pergunta ele já vai dar essa daí. Estou treinando aqui para a próxima eleição. Não, para a próxima entrevista. Era mais fácil responder assim, mas já que não respondeu, quem acaba se beneficiando, pode não se beneficiar diretamente pela aparência de Silas, mas é Roberto Cidade pelo Republicanos, por tempo de TV e por recursos do Fundão. Se beneficia dessa forma com esse apoio, que poderia ter ido também para o prefeito, né? Houve ali uma conversa antes para que tivesse ido para lá, mas foi para Roberto Cidade. Então, ainda que tenha sido incoerente o discurso público, os dois foram completamente incoerentes, ainda há um benefício direto para Roberto Cidade em relação a tempo e dinheiro. Você gostou desse conteúdo? Então já sabe, né? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da TV A Crítica e ativa aí o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui no nosso canal.